Trump volta a atacar a Europa e Portugal. O anúncio foi feito através das redes sociais de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos anunciou a imposição de tarifas de 30% sobre todos os produtos dos dois maiores parceiros comerciais. Calorosas saudações e Donald Trump prepara-se para aplicar tarifas de 30% a Portugal e à União Europeia, menos no botão do like deste vídeo, continua a ser de borla. Portanto, aproveitem e metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores. Estamos lá quase, até porque mais de 50% das pessoas que vê aqui o meu segundo canal ainda não é subscrita. Já devem subscrever o primeiro, provavelmente, mas aqui o segundo ainda não. E partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais, código de Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, o que é que se passa? Trump vai aplicar tarifas à União Europeia, e Portugal inclusive, e vão entrar em vigor a partir do dia 1 de agosto. Trump também ameaçou a União Europeia para não retaliar, porque senão o valor percentual das tarifas iria aumentar. Vamos ver e já comentamos. Donald Trump anunciou tarifas de 30% sobre os bens importados da União Europeia e do México já a partir de 1 de agosto. Ameaça também subir este valor ainda mais se a Europa se atrever a retaliar. Em resposta, Bruxelas garante que tudo vai fazer para salvaguardar os interesses da União Europeia. O anúncio foi feito através das redes sociais de Donald Trump, uma publicação das cartas enviadas à União Europeia e ao México. O presidente dos Estados Unidos anunciou a imposição de tarifas de 30% sobre todos os produtos dos dois maiores parceiros comerciais, a partir de 1 de agosto, a não ser que as partes consigam chegar a um acordo. Na carta, Donald Trump afirma que pode reverter a decisão se Bruxelas e as empresas da União Europeia decidirem fabricar produtos nos Estados Unidos. Ursula von der Leyen foi a primeira a reagir, garante que continua disponível para um acordo até ao dia das medidas entrarem em vigor. Não descarta a hipótese de retaliação, fala mesmo em contramedidas proporcionais, se for necessário. O que é que Trump procura com isto? É a verdadeira questão. Mas antes de lá chegarmos, temos que perceber quais são os efeitos da aplicação destas tarifas. E há efeitos para ambos os lados. Ou seja, o que é que Trump procura com isto na realidade económica americana? Em primeiro lugar, ou um dos aspectos que Trump procura, em primeiro lugar, é na sua visão protecionista do ponto de vista económico, trazer capital fixo para os Estados Unidos. Ou seja, o que Trump está basicamente a dizer, em termos de chantagem comercial, se quiserem colocar assim, é, literalmente, ou sucintamente, vocês pagam 30% de tarifas, mas há uma forma de vocês pagarem zero. É só mover as vossas entidades produtoras para território americano. Se as produzirem aqui, não pagam tarifas. Portanto, o que Trump está a tentar fazer, e os Estados Unidos têm poder para fazer isto, porque a economia global baseia-se também muito na questão americana, e se formos olhar para o panorama financeiro, ainda mais, os Estados Unidos podem fazer isto. Portugal não pode, e países de menor dimensão não podem. Portanto, o que Trump procura é capturar, entre aspas, para território americano, sedes de empresas para que se produza mais em termos internos nos Estados Unidos. Visão proteccionista. Além do mais, com isto, Trump também procura outra coisa, que é aqueles que decidirem não fazer isto, de mover as entidades produtoras para os Estados Unidos, Trump procura diminuir o déficit comercial americano com o pagamento das tarifas. Há até quem faça um argumento mais robusto, eu até corroboro em parte. Trump falou já em várias instâncias sobre a diminuição e os tax cuts, os cortes de impostos, nomeadamente para a classe média, em termos do pagamento de impostos sobre o rendimento. Ora, há 100 e tal anos atrás, nos Estados Unidos não se pagava imposto sobre o rendimento e havia também estas tarifas. Há mais de 100 anos atrás. Só que o mundo mudou nos últimos 100 anos e o gasto governamental neste momento em percentagem do PIB é muito superior ao gasto governamental que era feito pelo governo americano há 100 anos atrás. Trump está a tentar replicar isto na prática, na vertente americana, só que é mais difícil de o fazer porque, como eu mencionei, o gasto público hoje, percentualmente, em percentagem do PIB, é superior ao que era há 100 anos atrás, quando tarifas destas também estavam em vigor. Ora, isto é na parte americana. Para a parte europeia, há aqui algumas consequências que não são propriamente positivas. Em primeiro lugar, porque as empresas que queiram pagar 0% de tarifas acabarão por mover-se para os Estados Unidos, portanto, é capital fiscal que os governos nacionais não conseguem adquirir e é rendimento que não é produzido na Europa. Mas o principal problema nem é bem esse. O principal problema acaba por ser o facto dos Estados Unidos serem um grande parceiro comercial da Europa. Muitas empresas sediadas na Europa se exportam para os Estados Unidos e se há a aplicação de uma tarifa de 30%, significa que há um dificultar
da venda para um dos principais clientes. É a mesma coisa que dizer, eu tenho um café, eu tenho um senhor que vai lá e bebe 10 cafés por dia, os cafés desse senhor passam a custar mais 30% do que custavam antes, ou seja, provavelmente eu não vou conseguir vender tanto café para esse mesmo senhor. E, portanto, há aqui uma diminuição da capacidade de venda e de escoar produção para as empresas europeias. E o que é que isto pode resultar num caso mais dramático, mais distópico, em perdas de trabalho, ou seja, em maior desemprego, porque se as empresas não produzem tanto, também não vão ter capacidade para pagar tantos salários. Portanto, isto já numa questão mais de repercussão das consequências. Para os Estados Unidos, isto também pode ter outro efeito pejorativo. Atenção, eu estou a tentar colocar aqui os bons e os maus de um lado e do outro. Para os Estados Unidos, a parte má é que as tarifas sendo aplicadas vão gerar, obviamente, um período inflacionário implementado a partir desse momento. Ou seja, os preços vão aumentar. Porque se uma empresa que esteja dependente de empresas europeias para trazer a mercadoria para os Estados Unidos, se agora tem que pagar uma tarifa 30%, não é? Significa que, para se manter a margem de lucro, vão ter que aumentar o preço 30%, porque senão a empresa vai passar a perder dinheiro. E esse preço aumentado a 30% é a inflação. E isto significa que pode existir um aumento de custo de vida para os americanos. Para a base eleitoral de Trump não será propriamente benéfico. Atenção. Há aqui aspectos bons e maus. Atenção nisto tudo. Mas é uma situação delicada para ambas as partes. Atenção. Vamos continuar. António Costa também reagiu. Na rede social X, o presidente do Conselho Europeu diz que tarifas são impostos que alimentam a inflação, criam incerteza e prejudicam o crescimento económico. Demonstra total apoio a Ursula von der Leyen. O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que o governo está a acompanhar a situação. Só antes de ouvirmos o Paulo Rangel, o Costa está certo em parte, não concordo que tarifas necessariamente esbarrem em impossibilidades de crescimento económico, não diria que é 100% assim, embora há a questão de demasiado peso fiscal, como deve imaginar, isso aí sim, claramente é verídico. Nesse aspecto Costa tem razão e tem aí 100% de razão na questão inflacionária. Como eu mencionei anteriormente, aí António Costa tem toda a razão. Consideramos que é um desenvolvimento negativo, no entanto, as negociações estão em curso, a União Europeia é defensora do comércio livre, é defensora de uma relação muito aberta e franca, ou franqueada em termos comerciais com os Estados Unidos, portanto, vamos continuar o processo negocial que até aqui foi feito. Também o governo italiano reagiu ao anúncio. Diz que está a acompanhar de perto as negociações entre Bruxelas e os Estados Unidos e que apoia integralmente os esforços da Comissão Europeia, que serão intensificados nos próximos dias. O primeiro-ministro dos Países Baixos ofereceu total apoio à Comissão Europeia para procurar um acordo mutuamente benéfico. Neste momento, há 3 semanas para tentar novos entendimentos. Exato, porque acho que mencionei isso no início do vídeo, não é? A partir de 1 de agosto isto entra em vigor, portanto há 3 semanas para persuadir Trump. Duvido que isso venha a acontecer, até porque normalmente as medidas mais impopulares dos presidentes em geral, não só dos Estados Unidos, à esquerda ou à direita, são implementadas logo no início porque estão mais longe da reeleição, daqui a 4 anos praticamente, nas próximas eleições presidenciais de 2028 nos Estados Unidos. Portanto, duvido que Trump mude de ideias e, ao mesmo tempo, o que me parece é que Trump está a tentar reformular o sistema internacional de trocas, que, em determinado aspecto, não era vantajoso para os Estados Unidos e que também acabou por fomentar a qualidade económica de países emergentes, como é o caso da China e também da Índia, se quiserem colocar aqui, mas principalmente da China, que é a principal preocupação de Trump em termos comerciais, sem dúvida, já não é de agora, do seu primeiro mandato entre 2017 e 2021 era exatamente a mesma coisa, talvez não tão com a mesma veemência que agora, mas efetivamente é isso que se passa. A premissa parte do facto de que o modelo económico de multilateralismo liberal do pós-Segunda Guerra Mundial acabou por beneficiar, pelo menos nas últimas décadas, mais esses países emergentes como a China do que propriamente os Estados Unidos. Em termos de quantidade de crescimento económico, a China cresceu mais do que os Estados Unidos, embora tenha tido mais margem para crescer, porque partia de uma posição mais baixa. Não obstante, o que a China faz em termos de rivalização comercial para os Estados Unidos não é vantajoso. Se formos ver, por exemplo,
um mapa global. Vocês encontram esses mapas no Google, não sei como é que é onde pesquisar isso, mas pesquisem trocas comerciais globais entre os Estados Unidos e a China. Há 20, 30 anos atrás, o mundo em geral trocava mais comércio com os Estados Unidos do que com a China. Hoje em dia é exatamente o oposto. A própria União Europeia, neste momento, pelo menos nos últimos anos, houve alturas em que, e acho que agora também, trocava mais com a China do que propriamente com os Estados Unidos. E isto, obviamente, para quem tem uma perspectiva proteccionista como Trump, não é algo positivo. E isto intensificou-se a partir de 2001, com a entrada da China na Organização Mundial do Comércio. E Trump vê isto como uma coisa não muito positiva. Não é isso, mas vê isto como uma espécie de o Ocidente, na visão dele, estar a permitir que as economias que rivalizam com os Estados Unidos tenham tido essa possibilidade graças a avalos passados dos Estados Unidos. É mais nessa perspectiva. Agora vamos ouvir Marcelo. O Presidente da República admite surpresa com esta notícia. Marcelo Rebelo de Sousa recorda que a posição de Portugal está em linha com a União Europeia. Sublinha também que as negociações com os Estados Unidos ainda não estão fechadas. Não é bom para o comércio internacional e para a economia internacional haver deste tipo de anúncios nas condições em que foi feito. Não é bom. Segundo lugar, que de alguma maneira foi surpreendente, uma vez que estava em curso um processo negocial que estava a correr bem da União Europeia com os Estados Unidos também. Terceiro lugar, que esta história não terminou. Como sabem, o prazo anteriormente falado pela administração norte-americana era o início de agosto, ainda estamos em julho. A Comissão Europeia reagiu e Portugal está em sintonia com a Comissão Europeia. E termina aqui, Marcelo vai andar aqui à volta do mesmo argumento. Sim, é assim, Marcelo também não se alonga muito porque também não se pode esticar, entre aspas, e não é, como é que eu ia dizer isto? O Paulo Rangel também não se esticou muito nos comentários que fez, porque reparem, neste momento a União Europeia, nem a própria Meloni, nem o Primeiro-Ministro dos Países Baixos, nem a von der Leyen, porque neste momento se querem fazer negociação com os Estados Unidos não se podem esticar nem para o bem nem para o mal, não é? Portanto, em período negocial não o podem fazer, diz que não é benéfico para a economia internacional, enfim, tem aqui uns chavões, que é verdade, não é? É a mesma coisa com o António Costa, e portanto acabam por estar aqui numa posição um bocado mais... Vamos ver o que é que a coisa vai dar. Comentários mais depreciativos, caso a coisa não se altere, só depois de 1 de agosto. E aí estou curioso para ver o que é que Marcelo, António Costa, von der Leyen e afins vão dizer. Mas enfim, agora eu queria perceber a vossa opinião, portanto digam-me a vossa opinião nos comentários, o que acham sobre isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e como é habitual, acima de tudo cultivem-se e até à próxima.